Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós estamos aqui reunidos para falar sobre o seguinte tema. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 39, proíbe uma pessoa de se separar. O que acontece? Chegaram na minha rede social, no particular, a pessoa tem acesso a mim, ao invés da pessoa fazer um questionamento, ter um diálogo sadio, a pessoa ela vem me atacar e eu vou estar mostrando para vocês aqui nessa série que eu vou estar fazendo. Eu vou mostrar para vocês a questão de Jesus, se Jesus ele foi fariseu ou não, o que significava o farisaísmo, os discursos que tinham no Novo Testamento. Mas hoje vou tratar sobre essa temática. Será que o texto de 1 Coríntios capítulo 7, 39, ele proíbe uma pessoa de se separar? Porque o que acontece? Esse texto ele fala que enquanto a mulher, o marido da mulher viver, né, essa mulher vai estar ligada ao seu marido. Mas será mesmo que as traduções em português verteram esse texto de forma correta? Será que os defensores do proibição de se separar e se casar com outra pessoa, os defensores do casamento por o resto da vida até que a morte os separe, será que essas pessoas estão corretas? Bom, se você quer saber a respeito desse tema, eu convido você a ficar comigo aqui até o final desse vídeo hoje. Mas antes, deixe o seu like para você fortalecer, ajudar esse conteúdo a se tornar relevante aqui dentro do canal do YouTube. E se inscreva aqui no nosso canal, pessoal. Vai aí no nosso canal, vai estar disponível também no Facebook. Você pode também estar me seguindo, pode estar me adicionando aí. E você vai ter acesso aí, você pode entrar em contato comigo, adquirir os materiais que são colocados ao longo do vídeo, esclarecer dúvidas, pode dar também sugestões de temas para serem colocados, serem feitos vídeos. Talvez você tenha alguma dúvida bíblica a respeito de um tema que talvez você queria há muito tempo desvendar. Isso você pode mandar para mim, eu faço a análise e faço um vídeo marcando você para que você tenha sua dúvida esclarecida, tá certo? Bom, vamos para o nosso vídeo, nosso esboço como sempre. 1 Coríntios 7,39 proíbe uma pessoa de separar. O que nós temos lá no texto grego? No texto grego nós vamos ter a seguinte expressão: Gine de detai efroson cronon ze roner autes eande koimete roaner euletera estin telei gametenai monon em curio. Então, ou seja, nós temos essa expressão. Nós vamos nos atentar a algum texto aqui. O vocábulo aqui de detai, que é esse vocábulozinho aqui, ó, de detai, ele vem de deo, cujo significado nós temos proibir, ou seja, conforme passagens aqui de Mateus, deixar ou impedir alguém de alguma coisa, amarrar os corpos dos mortos que costumavam ser amarrados com bandagens e panos de linho. Então nós temos essa questão aí. O vocábulo pode ser interpretado primeiro de acordo com o costume rabínico judaico para declarar o que é proibido e permitido, ou B, de acordo com o entendimento dos pais da igreja primitiva para impor ou remover a proibição de excomunhão. Então, ou seja, aqui Paulo utiliza esta palavrinha aqui, ó, de detalhe, que vem de deo, tem um significado justamente disso, tá? Pode se referir a algo que é proibido e permitido, ou seja, se referir dessa forma, ou algo que pode significar também impor ou remover a proibição de excomunhão. Então, ou seja, quando você pega o texto aqui que fala que a mulher está ligada, presa, né, ao marido, ali no texto está se referindo que ela está ali de repente proibida, ou simplesmente que não é permitido a ela. Ela pode ir lá e fazer? Pode, porque justamente é o livre-arbítrio como muitos cristãos pregam aí, não é? Então, ou seja, a pessoa tem o livre-arbítrio para fazer o que ela bem entender e o que ela quiser. Então, ou seja, ela não é proibida necessariamente de chegar ali e se separar. Mas será mesmo que o texto fala de uma mulher casada? Será mesmo? Paulo aqui está dizendo que enquanto houver um relacionamento, a mulher está impedida de se relacionar com alguém, caso esse relacionamento se rompa de alguma forma, que no caso mencionado aqui, como a morte, ela está livre para se relacionar novamente. Mas será que o texto trata necessariamente de uma pessoa casada? O interessante é que o texto vai trazer o vocábulo aner, que é um vocábulo que designa o sexo masculino, e não necessariamente sempre o marido. Então, quando você quer designar o sexo masculino oposto do sexo feminino, você vai utilizar esse vocábulo aner. Outro vocábulo também traduzido aqui é o vocábulo ze, que provém de zao e tem um significado de viver. Da vida física natural, pode estar vivendo, estar vivo, com menção de esfera ou base de vida em que se vive, tem essa expressão também. Viver por alguém,
pode ser uma vida sobrenatural, espiritual, incluindo a vida ressurreta para o corpo e a vida eterna para a alma. Então é um vocábulo utilizado para a vida tanto física, natural, como a vida espiritual. Agora que vem a problemática aqui, pessoal. Agora começam alguns probleminhas que algumas pessoas que se limitam apenas à tradução em português não vão entender muito. O que vai acontecer aqui? Esse vocábulo aqui, gametenai, que esse vocábulo que está aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui no texto, olha só para você ver. Esse vocábulo aqui, ó, gametenai. Esse vocábulo gametenai, ele provém de gameo, com significados de, preste bastante atenção nisso, dar em casamento a virgem e aquele que a procura por esposa, dar-se em casamento dos pais para casar seus filhos ou desposá-los para conseguir uma esposa para o filho. Então, o que acontece? Essa palavrinha gametena, que provém de gameo, ela não se refere a uma pessoa casada, pessoal. Ela se refere a uma pessoa que está ali à procura de um marido, uma pessoa que está sendo dada em casamento a alguém, e uma pessoa que, ou seja, não era casada. A pessoa que está sendo mencionada nesse texto de 1 Coríntios capítulo 7, versículo 39, não é uma pessoa casada. Nesse trecho, nessa parte aqui, onde trata dessa questão. Paulo fala do contexto, no contexto do verso, sobre o casamento de uma virgem. Está lá no versículo 36 ao 38, que antecede o versículo 39, tá? Por esse motivo, o uso da palavra gametena é que não se trata de alguém casado, como as traduções em português vertem, mas de alguém à procura de cônjuge, virgem. Isso concorda com o contexto que está tratando de um pai que pensa em dar a sua filha em casamento ou procura por alguém para casar com a sua filha virgem. Então, ou seja, o próprio vocábulo ele tem um significado aqui. Uma das traduções é a virgem e aquele que a procura por esposa, dar-se em casamento, ou seja, dar-se em casamento não quer dizer que você seja já casado, tá? Isso aí é para as pessoas que alegaram que usaram esse texto para tentar defender o casamento até o final da vida, mas na verdade não prova absolutamente nada. Pelo contrário, esse texto faz cair por terra essa questão, tá? Principalmente para aqueles que me acusam, que chega aqui na minha rede social, eu vou estar mostrando para vocês em outros vídeos aí, que usa a rede social para poder tentar me atacar. Mas será que é eu que sou herege? Será que é eu que sou fariseu, o adúltero, como eu fui chamado, não é? Pois é, se uma vez que não existe um texto que proíba uma pessoa de se separar, aí fica complicado, né? Tentar defender, tentar utilizar um texto como esse. Mas vamos lá, vamos lá. O aparato de Nestle Aland, tá? Que é o Novo Testamento Grace, o Novum Testamentum Grace, tá? De Nestle Aland, 28ª edição. As referências bibliográficas da onde eu extraí estão todas aqui para vocês pesquisarem depois, tá? Nos seguintes manuscritos e testemunhas, aí nós temos lá o Códice Sinaítico na sua segunda revisão, nós temos o Códice Bezerra na sua primeira revisão, vários outros códices, manuscritos selecionados, texto majoritário, versões armênica, vulgata, clementina, siríaco e pais da igreja Epifânio e Ambrosiasto. Existe um acréscimo da expressão nomô, que é a expressão lei, tá? Na locução F rosson cronon se roane autes eande, que é por quanto tempo viver o marido dela se mas, conforme Romanos 7:2. Então, quando você pega Romanos 7:2, lá fala que a mulher ela está ligada ao marido, ou seja, ligada pela lei. Qual lei que Paulo trata no livro de Romanos? Paulo está tratando da lei judaica. E aí tem um problema. Se tratando da lei judaica, qual que é o texto que Paulo está aplicando, que é o único texto que fala sobre essa questão de casamento e divórcio? Ou seja, isso muda o sentido do texto, uma vez que Paulo pode se referir ao que era considerado como a lei sendo romana ou judaica, e não necessariamente a proibição até o fim da vida da pessoa, tá? No contexto de Romanos, Paulo usa a lei judaica para falar sobre vários pontos contrastando pecado e graça divina. Então, Paulo fala sobre isso. Uma vez que o aparato de Nestle Aland, ele aponta que alguns manuscritos acrescentam essa expressão que nomô, lei, nesse texto aqui de 1 Coríntios capítulo 7, versículo 39, nós estamos tratando ali da proibição referente à lei judaica, tá? Então, ou seja, se é uma vez que Paulo esteja falando sobre a lei judaica, nós vamos ter que nos ater a Deuteronômio 24, 1 ao 4. E o que diz Deuteronômio 24, 1 ao 4? Vai dizer o seguinte: se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos por ter ele achado coisa indecente nela,
e se ele lhe lavrar um termo de divórcio e lhe o der na mão, e a despedir de casa, e se ela saindo da sua casa for se casar com outro homem, se este a aborrecer e lhe lavrar termo de divórcio e lhe o der na mão, e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, tá vendo que a expressão, porque lá o texto de 1 Coríntios capítulo 7, 39 vai falar que a mulher está ligada enquanto viver o marido, tá? Então preste atenção. Então, seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a desposá-la, para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor, assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Então Paulo aqui usa o mesmo raciocínio. Se um homem tomou uma mulher e a despediu, ou seja, divorciou dela, caso ele se case novamente e o segundo marido tenha morrido e ela não poderá voltar ao primeiro marido. Então o raciocínio é justamente esse. Quando ele fala que a mulher está ligada àquele marido ali e só estaria livre até que ele morresse, ele está justamente tratando dessa questão aqui, tá? Porque se a mulher casou ali, o que acontece? Se o marido despedisse ela, porque dentro da própria lei tinha ali a questão de que a mulher, se for dentro da lei romana, piorou, porque dentro da lei romana a pessoa, tanto a mulher quanto o marido, poderiam lavrar a carta de divórcio, poderiam se divorciar a qualquer momento. Da lei judaica, o homem que teria que fazer isso. Só que tem um problema. Se você pegar a lei judaica, se o homem despedisse a mulher poderia se casar novamente. E aí? Como que fica agora? Então, ou seja, Paulo está aplicando a lei judaica. E aí? A pessoa, a mulher, ela poderia se casar novamente. A pessoa não seria proibida permanecer com o outro até que a morte separasse, como muitas pessoas colocam aí, né? E aí, como que fica agora? Paulo, em sua carta aos Coríntios, insere o contexto no mesmo ponto de Deuteronômio, ou seja, para se contrair novo matrimônio, é preciso estar livre de um anterior. Caso isso não aconteça, a união seguinte não terá valor algum. Por quê? Se você está casado com uma pessoa, você quer casar novamente, como que você vai casar novamente? Inclusive hoje, se isso acontecer, pela lei, a pessoa ela pode ser enquadrada num caso aí de, se eu não me engano, eu acho que é bigamia, né? Que é casado com mais de uma mulher, eu acho que é isso mesmo, se eu não me engano. Então, ou seja, isso aí é um caso que vai até contra a lei, né? Então, ou seja, Paulo ele está falando de uma proibição e não ou seja, portanto, o que vemos não é uma proibição para não se casar novamente, mas uma explicação de Deuteronômio 24, 1 ao 4. Jesus fez a mesma coisa, tá? Tanto em Mateus quanto Marcos. Se você quer saber sobre isso, pode ir no meu canal e assistir um vídeo chamado É Pecado Se Divorciar? É pecado se separar, né? Casar novamente? Tem vários vídeos aí no meu canal, você pode pesquisar aí, você vai estar encontrando um aí de mais de 1 hora, onde eu explico aí sobre essa questão, todos os textos que Jesus utilizou, que Paulo utilizou, mas hoje eu estou trazendo exclusivamente só sobre essa questão aqui para vocês verem. Então, o que mostra uma pessoa é livre para escolher permanecer casada ou não, caso tenha se desfeito da relação anterior. Então, ou seja, e aqui o próprio contexto não trata nem de uma pessoa casada, mas trata de uma pessoa que é virgem, que estaria ali sendo prometida em casamento a outra pessoa, e mesmo que se falasse de uma mulher que era casada, está no contexto de Deuteronômio capítulo 24, versículo 1 ao 4, ou seja, pode esquecer a pessoa ficar casada, estar ligada ao marido e não poder se separar, como muitas pessoas utilizam aí. Então fica esse vídeo, principalmente para esses religiosos que me atacam. Tá aí agora, como escapar disso, como escapar dessa problemática, como explicar algo tão claro, ou seja, negar algo tão claro que o texto diga que não traz proibição alguma e nem sequer mencione uma mulher casada, tá certo? Agradeço você por ter ficado aqui até o final desse vídeo, não deixa de curtir, comentar, compartilhar e se inscreva aqui no nosso canal. Vai aí, rapidinho, se inscreva, ativa o sininho para você ficar por dentro das novidades. No mais, eu agradeço a todos vocês, desejo um grande abraço, sucesso e até a nossa próxima oportunidade.